Sangue de Pantera é um filme americano de 1942, dirigido por Jacques Tourneur e estrelado por Simone Simon, Kent Smith e Jane Randolph. Uma imigrante sérvia em Manhattan acredita que, por causa de uma antiga maldição, qualquer intimidade física que ela tiver com um homem que ama a transformará em um predador felino. Olá, pessoas! Eu sou o Aleph e hoje a gente vai falar sobre o último filme de 1942 na lista, Sangue de Pantera, Cat People em inglês, que é mais um filme de terror. Esse terror do jeito que se fazia na época, né, que é muito menos assustador do que a gente tá acostumado a ver hoje, mas esse tem umas coisas curiosas que eu vou falar daqui a pouco. Mas é isso, é um filme interessante, é um filme bem curtinho, ele tem pouco mais de 1h10 mais ou menos. É isso, né, conta a história da Irena, essa personagem aí que é interpretada pela Simone Simon, que ela começa o filme no zoológico vendo uma pantera negra e ela fica meio que tentando fazer um desenho e nunca gostando do desenho que tá sendo feito, e ela fica meio intrigado com aquele animal e muito com a situação na qual aquele mal tá, tipo, ela fica vendo a chave que fecha a gaiola, é um ponto que aparece algumas vezes no filme, essa coisa da chave que fecha a gaiola da pantera, e como o zelador ali, o cuidador, sei lá, é desleixado e larga a chave na fechadura. E aí ela acaba conhecendo esse cara, que é o Oliver Reed, que é o personagem do Kent Smith, que ele é jornalista, se eu não me engano. Ela acaba conhecendo ele, se apaixona por ele, mas ela conta aí que ela tem essa coisa... Ela leva ele até a casa dela, e aí na casa dela ela mostra... ele vê uma estátua que ela tem decorando ali a sala, que é tipo de meio que um guerreiro com espada na mão, em cima de um cavalo e tal, e ela vai contar a história daquela estátua. Ela fala que de onde ela veio tem essa cidadezinha, uma vila, uma coisa assim pequena, onde acreditavam que as mulheres eram bruxas e podiam se transformar em gato, e esse cara da estátua foi quem chegou lá e meio que matou as bruxas. Mas ela tem essa coisa que ela acredita ser descendente dessas bruxas. Ela vai contando isso aos poucos no filme, né? Mas que ela acredita ser descendente dessas bruxas, e ela tem medo por causa disso. Eles acabam se apaixonando e tal, em muito pouco tempo. Eles se casam em muito pouco tempo. Só que eles nunca se beijam, porque a sinopse diz intimidade física, mas é beijo, tá? É apenas um beijo, eles não se beijam. Porque ela fala que ela acredita que se ela realmente for descendente dessas pessoas como ela acha que ela é, no momento em que ela beijar o marido, o homem que ela ama, ou talvez qualquer pessoa, ela vai querer matar ele. E porque ela ama ele, ela não quer matar ele. Então ela não quer beijar. E aí é isso, eles se casam, mas eles nunca se beijam, eles dormem em quartos bastante separados. E fica meio isso, né? Até que eventualmente tem uma mulher com quem ele trabalha e a mulher se declara pra ele. E ele meio que fica ali baqueado porque ele gosta da Irena, mas a Irena, apesar de casada, não quer nada com ele, né? Porque ela não quer nem beijar ele. E aí tem essa outra mulher ali que é normal, digamos assim, querendo ficar com ele. Enfim. E aí o que acontece é que a Irena começa a ficar com ciúmes da outra e começa a perseguir essa outra. E aí a gente tem o que pra mim são as únicas cenas boas do filme, que são as cenas da Irena perseguindo ela. E pra tudo culminar numa Irena realmente transformada em pantera, atacando um médico, psiquiatra, que achava que ela era maluca. E a Irena acaba ali sendo morta pela pantera de verdade do zoológico que ela soltou. Num final um pouco estranho, mas enfim. É um filme que eu assisti com mais expectativa. A história parecia interessante, parecia uma coisa, né? No momento que o filme começa, parece que ele tá se encaminhando pra uma coisa interessante. Mas eu acho que... tirando as cenas da perseguição, que são 2 cenas no filme, é uma cena em que a Irena tá perseguindo a outra na rua e depois uma cena na piscina. Eu acho que as 2 cenas são muito boas. São cenas assim com essa tensão do o que vai acontecer, sabe? E eu acho que essas cenas são muito boas, mas obviamente 2 cenas não sustentam um filme, né? E eu acho que o filme me decepcionou um pouco, eu esperava mais. Mas aí, lendo sobre, a história é a seguinte: o filme foi produzido num esquema que o filme é da RKO, né? E aí a RKO resolveu separar aí uma unidade, um grupo de pessoas, pra fazer só filme B. Então, de propósito, porque a Universal e outras produtoras estavam ganhando uma grana fazendo esses filmes aí de produção baixa, como a gente já viu aqui os da Universal, por exemplo, né? A Universal começou fazendo Drácula, Frankenstein, recentemente fez o Lobisomem, né? E esses filmes estavam fazendo um sucesso, eram filmes baratos, né? Eram produções baratas, mas que estavam ganhando uma grana ali adequada ao quanto se gastou pra fazer, né? E a RKO pensou, vamos fazer isso também. Então criou essa unidade pra fazer filmes baratos com a intenção de lucrar moderadamente, mas consistentemente. Resultado, os filmes da RKO não tinham a grana que os filmes da Universal tinham, por exemplo, ou os filmes da Paramount. A Paramount também tava fazendo uns, aparentemente, que eu acho que a gente não viu nenhum aqui. Mas eles usaram menos dinheiro, mas também arrecadavam aí um dinheiro bem ok
ok. E assim, tinha produtoras menores ainda do que a RKO fazendo filmes menores ainda, mais baratos e mais trash ainda, que a gente dificilmente vai ver na lista, quem sabe um dia. E aí foi isso, e aí dessa ideia vem esse filme. Então, vamos partir desse princípio que é uma produção barata, não tem pessoas de renome, não tem, tipo, grandes diretores, não tem grandes elencos, porque, né, os grandes elencos estavam cobrando mais caro, os grandes diretores estavam cobrando mais caro. Então, não tem essas pessoas aqui. E isso, inevitavelmente, e o próprio filme também não tem tanto dinheiro, então tem cenário reaproveitado. A casa da Irina parece que é a casa da família em Soberba, que a gente viu aqui esses dias. Então tem essa coisa toda, né, que é inevitável de que a produção vai ser mais baixa. Assim. O filme, aparentemente a pessoa considerada aí grande responsável pelo filme e por alguns outros, inclusive pelo menos um a gente vai ver aqui ainda, talvez mais de um, mas o cara que era o grande responsável por essa segunda unidade aí, esse grupo paralelo aí fazendo o filme B pra RKO, era um produtor chamado Val Lilton. Ele é grande responsável aí pelos filmes. Eu achei interessante que dizem que o roteiro deste filme foi feito em conjunto. Tem ali quem é acreditado, eu acho que são 2 pessoas que são acreditadas, mas todo mundo envolvido, aparentemente, concordou em entrevistas, todos disseram ao longo dos anos, que o resultado do filme foi um trabalho muito conjunto do diretor, do Val Lilton, do editor e do roteirista. Então acho que é um roteirista só, porque são 4 pessoas que eu me lembro. Então todos eles parecem concordar que realmente todo mundo deu ali pitacos relevantes e participou da produção da história, apesar de ter um único roteirista acreditado. Todos os 4, né, incluindo o editor, que eu acho que é alguém que frequentemente não... Porque é alguém que mexe no filme depois, né? É alguém que frequentemente não tem aí muito esse lado, mas parece que todos eles conversavam muito e são todos... Eles concordam que todos eles criaram esse filme juntos. Mas é isso, o Val Lilton é considerado bem o coordenador disso tudo como produtor, né? E muito responsável aí por todas as coisas. Enfim, e aí aproveitando que eu falei sobre o editor, Mark Robson, o nome dele, é bem interessante comentar uma coisa que eu acho que é o ponto mais importante desse filme. Parece que o Mark Robson, enquanto estava editando o filme, fez algo acidentalmente, não tem muito detalhes sobre como que isso aconteceu acidentalmente, mas eu acho que ele de repente fez um corte mais abrupto do que ele planejava fazer, e só que ele gostou do resultado. E esse corte acontece no momento em que a Alice, que é essa outra mulher que se apaixona pelo cara, tá sendo perseguida pela Irena na rua. Ela fica toda hora olhando pra trás e, na verdade, a Irena mal aparece nessa cena. A Irena aparece bem no comecinho, porque é pra você não ter certeza que ela tá realmente sendo seguida. Parece que ela tá sendo seguida e ela acredita que ela tá sendo seguida. Então ela fica o tempo todo acelerando, olhando pra trás, meio desesperada. E é uma cena que vai construindo uma tensão, construindo uma tensão, construindo uma tensão, quando de repente chega um ônibus fazendo um barulho muito alto de frear de repente na frente dela. E ela entra correndo no ônibus. E esse ônibus, essa cena desse ônibus chegando, nesse momento em que o espectador tá tenso pro que vai acontecer e chega esse ônibus fazendo muito barulho, é considerado o primeiro jumpscare da história do cinema. É considerado por muitas pessoas o primeiro jumpscare da história do cinema. Segundo a Wikipédia, a parte disputada disso é porque no Cidadão Kane tem uma cena em que tem um corte abrupto pra uma cacatua gritando. E o Orson Welles, na época, disse que ele fez isso pra acordar pessoas que talvez estivessem dormindo, que essa cena é meio que pro final do filme, e ele fez isso meio que pra acordar pessoas que talvez estivessem dormindo. Mas é um barulho repentino, não é o susto de um filme de terror, né? Não é aquela coisa da tensão sendo construída, tensão, 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 susto, né? Que é o que esse filme faz. Então, esse jumpscare realmente de filme de terror parece que foi inventado aqui. Aparentemente, por muitos anos, a técnica foi conhecida como o ônibus de Lilton, pelo Val Lilton aí, o produtor, e ele mesmo usou isso em diversos filmes. Ele sempre se referia a isso como o ônibus, mesmo que não fosse um ônibus na cena, ele sempre passou a se referir a essa técnica, né, como o ônibus. E é isso. E o filme, no momento em que eu li isso, o filme ganhou ponto pra mim, porque aí eu já acho que o filme teve algo interessante, porque a história eu achei muito fraca, bem desenvolvida. Mesmo pra um filme B, eu achei ela bem pouco desenvolvida. Mas a criação do jumpscare, eu acho que foi uma coisa muito interessante. E realmente, sendo bem sincero, eu me assustei na hora. Eu dei um pulinho, assim, porque me pegou de surpresa, eu não tava esperando. Até o momento, foi inventado aqui, né? Então até o momento não teve nenhum filme com jumpscare. A gente já viu alguns filmes de terror e eles não tiveram essa técnica. Então você não tá esperando, porque é algo que não existe ainda, né? Hoje em dia, quando você vê um filme de terror, a música começa a dar aquela diminuída, geralmente, ou dependendo do filme, ela até vai aumentando muito devagar, mas você sente que o susto vem. E hoje em dia, o desafio dos diretores é subverter sua expectativa. Então é colocar o susto não na hora que você espera que ele vai vir, mas numa outra hora, né? Coisas assim. Nesse filme, o susto não existia. Então você acha que ele nunca vai vir. Então
você não tá pronto pra ele quando ele acontece. E eu achei bem interessante. Então o filme pra mim ganhou um ponto aí. Eu ainda acho que não é um filme muito bom, mas ele ganhou um ponto aí. Os críticos da época não gostaram muito do filme, acharam o filme ruim, fraco. Porém, a bilheteria do filme foi boa e ele foi o filme de maior sucesso da RKO naquele período. RKO aí que fez o filme do Orson Welles que a gente viu há pouco tempo e que foi um grande fracasso. A RKO ficou puta com Orson Welles, mas aí fez esse e esse filme rendeu uma grana, então o filme foi um sucesso de público na época, ali no nível dele, né, dentro da medida do possível. O filme chegou a ter uma continuação em 1944 e chegou a ter um remake em 1982. Mas aí não sei se são filmes relevantes de verdade. O filme de 82 dirigido por Paul Schrader e o de 44 eu acho que deve ser feito pelo próprio Jacques Tourneur. O Val Lewton comentou em algum momento sobre a escalação da Simone Simon, dizendo que ele queria uma garota que tivesse um rosto como uma gatinha. Gatinha no sentido do animal mesmo, né? Fofinha e tal, e que não parecesse em nada perigosa. E eu acho que funcionou, assim. É uma atriz que a gente não tinha visto aqui ainda, né? Mas eu acho que funcionou. Ela tem uma carinha de ingênua no filme todo, sabe? Uma carinha de pessoa legalzinha, ingenuazinha. E eu acho que ela ser monstro do filme funciona muito bem. Aparentemente existia conversas antes dela ser escalada de repente uma mulher que já tivesse uma cara mais, sei lá, que eles considerassem mais felina, uma coisa mais assim, mas eu acho que funcionou melhor porque ela tem uma aparência tão inocente. Eu acho que ela ter essa aparência tão inocente funciona bem melhor. Aparentemente as pessoas tiveram muitos problemas com ela, com a Simone Simon no set. Diziam que ela era muito estrela e muito reclamava de tudo e, sei lá, tinha um temperamento difícil. Falam que o diretor, porque ambos franceses, né? Tanto a Simone Simon quanto o diretor, ambos franceses, apesar do filme americano, que em algum momento o diretor gritou com ela em francês e aí, né, desde então ela se comportou um pouco, mas todo mundo reclamava dela, todos os atores, aparentemente em entrevistas aí posteriores, criticaram ela. O Mark Robson, o editor aí, que grande responsável pela invenção do jumpscare, também tinha sido o editor do Soberba. Por conta do fracasso, parece que a RKO ficou tão revoltada com Orson Welles, porque, né, fez 2 filmes aí que ambos foram grandes fracassos de bilheteria, que a RKO meio que se irritou com todo mundo que trabalhou com o Orson Welles, né? Meio que culpou todo mundo, assim. A culpa não é só dele, não. A culpa é de todo mundo, todos vocês estão envolvidos. E aí o Mark Robson falava que provavelmente colocaram ele nessa subdivisão aí de filme B, por isso, que ele tinha feito o filme com Orson Welles. Falaram, a gente não quer mais você, a gente não vai te demitir, porque, sei lá, dá muito trabalho, mas a gente vai botar você pra fazer esse filme pequeno, barato, e é isso, se vira aí. Você não vai mais fazer coisa relevante, só porque trabalhou com outro cara, sabe? Mas é isso, assim, realmente o grande mérito do filme é essa cena do jumpscare, que realmente se ele inventou, eu acho que ela é muito inteligente, ela é muito interessante. Mesmo antes de saber que tinha sido inventado ali, eu já achei que a cena da perseguição foram as 2 melhores cenas do filme. É essa aqui terminando o ônibus e uma outra em que a Alice tá na piscina, nadando, numa piscina de um hotel, eu acho. Com certeza foi filmado num hotel, eu não entendo muito bem se é pra ser um hotel na história. Mas ela tá ali nadando sozinha, de noite, e meio que você fica vendo uma sombra e que, né, assusta ela. E quando ela sai, meio que não tem ninguém ali, mas ela encontra o roupão que ela tava usando antes de entrar na piscina, todo rasgado, como se um animal tivesse rasgado ele inteiro. Eu acho que essa cena é bem boa também. São as 2 cenas que criam essa tensão do medo. Eu acho que eles souberam fazer isso muito bem, que é uma coisa que até então os filmes de terror não faziam. Nenhum filme de terror que a gente viu até agora dá medo, né? E esse, apesar de não ser um filme muito bom, eu sinto que é o primeiro filme que tem a coisa do medo. É o primeiro filme de terror que tem a coisa do medo. Eu acho que a gente já viu uns filmes aí que são mais suspense, mas que tem essa coisa dessa construção dessa atmosfera de medo, como Rebecca, por exemplo. É um filme que tem muita construção da atmosfera do medo, né? Mas os filmes de terror que a gente viu até agora não tinham isso. E esse filme tem, pelo menos nessas 2 cenas, ele tem. Então eu acho que é interessante. Na próxima leva de 1943 tem 2 filmes do Val Lewton, que ambos aparentemente têm o ônibus, então vamos ver aí como é que vai ser. Eu fico curioso pra saber como é que é nos outros filmes. Mas é isso. Eu não sou um grande fã de filmes de terror, no geral. Eu sei que vai inevitavelmente ter alguns aqui na lista, alguns famosos, alguns clássicos mais pra frente. Não é um gênero de cinema que eu gosto muito de ver, mas eu tô achando interessante ver aí essa evolução, esse começo, né? E aí queria saber a opinião de vocês também. O que vocês acham de filmes de terror no geral? O que vocês acham do jumpscare, da técnica do jumpscare, da ideia, né? Antes que eu esqueça, vamos ver o que o livro fala sobre esse filme. Uma coisa interessante que o livro fala, que eu não pesquisei porque não achei muito relevante, é que a marca da pantera não vai matá-lo de medo. Por outro lado, também não exagera na abordagem sexual, como a risível refilmagem de 1982 de Paul Schrader, com suas cenas de bondage e violência gráfica. Então já temos aí uma informação sobre
sobre esse remake de 82, que parece ser bem diferente e meio que só pegar a ideia básica do filme, né? Mas é isso, o livro, curiosamente, apesar de ser... eu acho que eu nunca comentei aqui, né? Mas pra quem não tem o livro divide os filmes deles em 3 tipos, vamos dizer assim, de, sei lá, relevância. Filmes que você tem 2 páginas aberto pra um filme só, filmes que você tem 1 página pra um filme, e filmes que você tem meia página, então você tem 2 filmes numa mesma página, né? Esse é um que tem uma página inteira, mas apesar de ter uma página inteira, ele não fala sobre o jumpscare, que pra mim é o maior mérito desse filme. Eu acho que o grande mérito desse filme é esse. Eu acho que realmente fazer um filme de terror que foca ali na construção do medo, na sensação do medo, como sendo algo que não era feito ainda, legal, mas eu acho que o filme não é bom o suficiente pra só esse fato, e esse fato eu acho que é muito pequeno no filme, né, pra ser suficiente pra você colocar esse filme. Eu acho que ele não é um filme tão sobre o medo assim, sabe? Como eu falei, essas cenas da perseguição, essas 2 cenas da rua e da piscina, são cenas muito boas, mas assim, são 2 cenas pequenas num filme inteiro. Então eu acho que elas não são o suficiente pra eu dizer que o filme é bom por isso. E o livro ignora o jumpscare, então ele só puxa um lado, ignora a invenção do jumpscare. Então ele só puxa um lado, o lado desse suspense, pra justificar o filme tá aqui. Eu não acho que é suficiente. Eu não sei se eu colocaria esse filme na lista. Eu acho que por ser o primeiro filme com jumpscare, é um filme que pra quem gosta, de repente, de filme de terror, eu falaria, assiste esse por curiosidade, pra você ver um relato histórico ali, né? Um documento histórico. O momento em que isso foi inventado, já que você se interessa. Então eu acho que por esse sentido é legal. Eu também não acho que o filme é uma perda de tempo, mas eu não colocaria ele na minha lista. Eu não acho que ele é bom pra isso. Vocês já viram? Você já viu esse filme? Me fala se você... Aliás, no geral, né? Eu nem sempre vou lembrar de perguntar, mas eu tô sempre tentando falar quando eu não esqueço. Se eu colocaria esse filme na lista ou não. E aí eu queria saber a opinião de vocês também. Se vocês colocariam esse filme na lista ou não. De repente, outros filmes. Esse é o último filme de 1942. Eu sempre fico curioso pra saber. E provavelmente eu não vou assistir agora, mas eu tenho salvado os filmes. De vez em quando alguém comenta recomendando um outro filme que não tá na lista. E eu sempre salvo pra ver algum dia e de repente fazer um vídeo algum dia. Mas aí fica aberto aí, espaço pra vocês. Esse é o último filme de 1942. Tem algum outro filme de 1942 que não apareceu na lista, que vocês acham que merecia estar nela? Comenta aí embaixo pra gente poder conversar sobre. É isso, em breve nós estamos de volta começando aí a lista de 1943. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu, até mais!